Está no ar mais uma edição do programa De Cara com a Imprensa, aqui pela TV Beltrão. O Sudoeste do Paraná vive momentos de muita euforia com a concretização do curso de medicina para o Sudoeste. E, por sorte, cedo instalado em Francisco Beltrão, né? O curso de medicina que vai atender todo o Sudoeste do Paraná. É uma grata satisfação o Beltrão receber essa novidade, né? Isso que vem para engrandecer e enriquecer mais a nossa cidade, a nossa terra, a nossa região. E no programa de hoje, nós vamos falar um pouco da história da medicina em Francisco Beltrão, que é uma história muito rica, uma história de muitos acontecimentos, uma história de pioneirismo, de médicos que por aqui passaram, que por aqui ainda estão passando e que estão vendo essa evolução. E ninguém melhor para comentar com a gente sobre esse assunto do que um dos pioneiros da medicina no Sudoeste do Paraná, o Dr. Kit Abdala, que é uma pessoa que todo mundo conhece e que todo mundo sabe que muito fez e muito faz ainda pela medicina aqui na nossa região. Ele é o nosso convidado de hoje e estará conversando conosco logo depois do nosso intervalo. Estamos de volta com o programa De Cara com a Imprensa aqui pela TV Beltrão. Dr. Kit, boa tarde, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Marcial. É sempre um prazer renovado estar perante vocês e principalmente você, Marcial, um jornalista de uma cultura, de um cabedal de cultura excepcional e que tem feito durante toda a sua vida, tem dado um exemplo de dignidade, de honradez e de muito trabalho. É uma honra estar aqui, Marcelo. A honra é nossa. Sempre se diz, né, que os amigos são muito bondosos com a gente. E muitas vezes enxergam na gente qualidades que a gente nem as possui. Então, muito obrigado pelas suas considerações, né? A amizade que a gente tem há muitos anos, a recíproca verdadeira daquilo que eu penso da vossa pessoa, né? E vamos fazer o Dr. Kit hoje, um bate-papo diferente. Vamos. Fugir um pouco da realidade atual, depois vamos falar sobre o curso de medicina também em Francisco Beltrão. Eu quero que o senhor fale um pouco da história da medicina aqui no Sudoeste do Paraná. Como é que o senhor chegou em Beltrão? Eu sei que foi no ano de 1959, Isso. Um jovem vindo lá da capital do estado, né? Enfrentando uma vida dura aqui no interior. Então, fique à vontade. Na realidade, Marcial, Francisco Beltrão, na época, era uma cidade que só tinha casa de madeira. As casas não eram pintadas, porque espalharam que se pintasse a óleo uma casa, ela iria pegar fogo. Então ninguém pintava as casas. Quando eu fui assumir a saúde e fui na unidade sanitária que tinha sido construída uma casinha de madeira onde o doutor Rubens da Silva Martins tinha um hospital. E a dona Alvina Casagrande, que era uma grande amiga sua, foi me mostrar a unidade. E quando eu pisei no degrau, a unidade caiu. Toda podre. Foi essa saúde que eu encontrei em Francisco Beltrão. Na Avenida Júlio Assis Cavalheiro, Marcel, tinha 5 chiqueirões. E o chiqueirão do Polsky, do velho Polsky, um grande amigo, tinha 550 porcos, porque naquela época não era suíno, era porcos mesmo, porque não tinha ração naquela época. Então, os porcos eram tratados com lavagem. E cada lugar, cada casa tinha um galinheiro. Então, isso aqui na avenida? Na Avenida Júlio Assis Cavalheiro. Então, na hora do almoço, o teto ficava
preto de mosca, sabe? Era incrível, o mau cheiro. Infelizmente, Beltrão não tinha luz, não tinha água, esgoto nem se falar. E o grande herói da época foi seu Camilote, que era o prefeito. Este homem, sem recurso, ele bancando o dinheiro dele, construiu a usina que servia para a indústria do Ângelo Camilote e ele cedeu a luz para Beltrão. Essa usina, se não me engano, né, pelo pouco que eu conheço, é no Rio Santana, né? Perfeitamente. Na comunidade de São Roque. Isso mesmo. Que existe até hoje, né? Lugar até. O seu Ângelo trabalhava lá como pedreiro. Quer dizer, ele era dono, mas ele trabalhava como pedreiro. Você vê que coisa. Então, é um homem que merece toda a nossa consideração. Nós não tínhamos contato nenhum com Curitiba. Ninguém sabia onde é que ficava Curitiba. O único contato que se tinha era com Erechim e Porto Alegre. As rádios era Gaúcha e Guaíba. Porto Alegre. Porto Alegre. Bem, futebol nem se fala, né? Até hoje. Grêmio Internacional. Então, era uma desparanização total. Eu me senti, como paranaense, um estranho na minha terra. Mas eu tinha que dar um jeito. Mas como é que eu vou dar um jeito? E, inclusive, eu aqui era oposição ao governo municipal. Quer dizer, então não conseguia nada. Mas eu era posição com o governo estadual. Então, através do Ney Braga, depois com o Paulo Pimentel, depois com o Jaime Canet Júnior. Então, tudo que vinha para Beltrão, como Beltrão ainda não tinha um deputado, vinha através de Arnaldo Busato. Quando eu coordenei a eleição dele em 1960, e o Arnaldo, ele foi meu aluno de técnico operatória na Faculdade Federal do Paraná. Então, ele era, assim, para nós, como o filho mais novo da família. É uma pessoa muito querida. Ele era do Sudoeste, era de Clevelândia, né? Do Sudoeste. Aliás, na realidade, o Arnaldo, a família é de origem de São Paulo. Mas ele veio a Clevelândia porque ele casou com a Rosi, filha do doutor Candinho, que era o chefe político dessa região. Não é? O Candinho, depois veio o Luiz Alberto, depois veio o Candinho mesmo. Então, era uma família muito forte. E lançaram o Arnaldo como candidato. Mas ninguém acreditava. Mas eu acreditei. Porque o Arnaldo era como um irmão, ele ficava na minha casa. E depois, até o final da vida dele, quando ele teve câncer, ele não podia mais viajar de automóvel, nem nada. Então eu pegava meu avião e levava o Arnaldo para o Paraná inteiro, que ele tinha, como hoje, por exemplo, o Nelson Meure tem uma barbaridade de municípios, o Arnaldo também tinha. Mas, através do Arnaldo, eu consegui a verba para construir o posto da Alvorada, o CRE. Onde é o CRE hoje? Onde é o CRE. Mas todo mundo me chamou de louco. Disse, mas Kitty, você construiu essa barbaridade para arranjar verba para construir essa barbaridade do tamanho desse posto, porque ali era a sede da regional, era tudo, nós aproveitamos até os alcoólicos anônimos. Era tudo lá. Não é? Então, todo mundo achou uma loucura, que era uma coisa muito grande. E depois ficou super pequena. Tanto que agora estão construindo outro CRE. Na época,
Maciel, o Sudoeste, o Francisco Beltrão, a área de Francisco Beltrão, eram 18 municípios, né? Era 18 municípios. Hoje é quantos municípios? 42 em tudo, né? Você veja, 42. 27. Na época era 18. 27 só na área de Francisco Beltrão, né? Então nós conseguimos construir um centro de saúde, verba para construir 18 unidades sanitárias, mas completa, em cada município. Então você veja, modéstia à parte, nós demos o primeiro passo. Daí eu construí o Hospital São Francisco, comprei o Hospital de Enéas Marques, levei o Dr. Ângelo Bento Gonçalves para lá, comprei o de Santa Isabel do Oeste, levei o Dr. Valdir. Então, Maciel, a gente fez alguma coisinha, não é? E depois que a gente construímos isso, foi evoluindo, até que chegou a Revolução, que foi uma maravilha para o Sudoeste. O Sudoeste, antes da Revolução, não era nada. Francisco Beltrão não vinha o asfalto aqui por causa da oposição do governo municipal. E veio até Pato Branco. Mas depois, com a Revolução, com a vinda do Paulo Pimentel e depois o Jaime Canet Júnior, com a eleição do João Arruda em 76, isso aqui deu um salto violentíssimo. Tanto que você veja, com esse governador maravilhoso, que é um grande amigo meu, e até hoje ele vive, Jaime Canet Júnior, foi feito foi asfaltado até Francisco Beltrão, até a cidade. Outra coisa, doutor, o senhor veja que há quanto tempo que não se faz mais uma estrada nova, né? Nova. Um asfalto novo. Novo. Quer dizer, nós não tínhamos estrada. Então foi, hoje, naquela época lá foi feito Beltrão Verê, Beltrão Itapejara do Oeste. Senhora, tudo. Veio aqui, que eu me lembro que chegou antes de Marmeleiro do que Beltrão Asfalto, né? Tudo naquela época do governador Jaime Canet Júnior, depois do Álvaro Dias também, né? Que perfeitamente. construiu o Álvaro bastante. Dias também. O Álvaro Dias teve um grande valor, porque ele asfaltou as ligações, né? Porque o Jaime tinha feito a ligação principal e depois outra coisa, trouxeram televisão, né? A rádio. Foi na época que nós conseguimos, lá em casa, na Rua Curitiba, o governador assinasse o termo da rádio Educadora e Continental, não é? E também consegui com o Arnaldo Busato a verba para melhorar o aeroporto e fundar o Aeroclube de Francisco Beltrão, não é? Abrimos o bairro de Vila Nova, que tínhamos lá o primeiro loteamento, era o nosso. Abrimos aquele bairro porque eu via que teria muito futuro, né? E, modéstia à parte, quando eu fui presidente do IP, também trouxemos aquele edifício do IP, que hoje está servindo para outras entidades. Mas tudo aquilo que foi trazido para Francisco Beltrão, com as lideranças que o senhor acompanhou tanto, tudo não tem nada jogado fora, né? Não, tudo está servindo, né? Por exemplo, veio a Coca-Cola, hoje é Lático. Veio a Perdigão, hoje é Sadia. Então não tem nada morto aí da cidade. Graças a Deus, tudo foi para frente. E também, você sabe, Beltrão é um local de grandes empresários e empreendedores, não é? Então você tem aí Marel, você tem, meu Deus do céu, tanta gente, né? A Raffer, né? Tanta gente que acredita em Beltrão. Tem a família Úrio, né? É uma família maravilhosa que fez tanta coisa por Beltrão. A gente tem que referendar e reconhecer publicamente o que esses grandes beltronenses fizeram em prol da nossa cidade. Dr. Kit Abdala, né, que é o nosso entrevistado de hoje,
Ele começa a falar em história, na política, nas conquistas, e a gente de vez em quando até esquece que ele é médico. E é sobre medicina que eu quero falar, depois do nosso intervalo. Muito bem, estamos de volta com o programa De Cara com a Imprensa, aqui pela TV Beltrão, hoje com muita satisfação, entrevistando meu amigo, né, esse pioneiro aqui da medicina, o Dr. Kit Abdala, que tem muitas histórias que de vez em quando a gente até, como vocês viram no bloco anterior, foge do foco da entrevista, que é a história da medicina, mas o Dr. Kit viveu todos os momentos, e vive, né, graças a Deus, todos os momentos da história de Francisco Beltrão. Doutor, o senhor falava no começo da entrevista, era chiqueirão de porco na avenida, vaca solta na rua, cachorro nem se fala, né? Galinheiro. Galinheiro e todas as coisas. E como é que foi esse processo de mudar a mentalidade de uma pessoa que veio do interior, morar na cidade, mas que continua com a cabeça lá do interior, que verdade. Pode tudo. Esse processo da saúde pública que o senhor enfrentou por tantos anos, mudar a mentalidade da pessoa. Perfeitamente. Agora, eu tive uma grande ajuda, porque eu tive um programa Saúde Pública em Celular na rádio durante 15 anos. Esse programa me ajudou muito. Como as casas não eram pintadas, começou a aparecer o bicho barbeiro, que é o causador da moléstia de Chagas, né? Sabe, o bicho barbeiro, ele pica, defeca no lugar que picou e um vírus entra e vai comendo as fibras do coração. E a pessoa acaba morrendo. Mata, né? Acaba matando. Então, eu avisei a população que como estava tendo uma endemia de barbeiros, não era tanto, mas eu fiz pior, para ver se o povo pintava as casas. Maciel, em 15 dias, o Celeste que ficou quase louco. Acabei toda a tinta que ele tinha no estoque dele. E no começo, as pinturas eram normais, branco, azul, vermelho, cor verde. Mas depois acabou a tinta, eles começaram a pintar de rosa-choque. Qualquer cor que vinha. Mas em 15 dias, nós pintamos Francisco Beltrão. Então, eu só estou te contando isso para você ver como é que era. Outro drama, eu me lembro, Maciel, em 1951, a primeira vez que eu fui para a Argentina, a convite de D. Juan Buñuel, que ficou na minha casa em Curitiba. Eu fui praticamente, eu era estudante, eu fui o guia turístico dele. E nós fizemos uma amizade muito grande. E ele era médico da Evita Peron. E ele me convidou, numas férias de 1951, em julho de 51, eu passei 2 semanas na casa dele. E nesse ínterim, teve uma recepção na Casa Rosada, onde eu vi de perto o Peron e a Evita Peron. A Evita era uma loira, muito bonita, mas, Maciel, infelizmente, nós que somos médicos, você olha para a pessoa conforme a cor da pessoa, você se impressiona. A Evita estava assim, com aquela cor amarelada. E eu perguntei para o Dr. Munhoz, Dr. Munhoz, mas a Evita está com um problema muito sério. Por acaso ela tem câncer? Perguntei para ele. Tem sim, doutor. Tem câncer de colo de útero, nunca fez uma prevenção na vida e não permite que médico nenhum a toque. Era a mulher do presidente, né? A Evita. 6 meses depois estava morta.
Aquilo me chocou. E depois que eu estava em Beltrão, que eu vi a mortalidade materna, Maciel, morria 44 mulheres por 1000 de câncer de colo de útero, porque os maridos, naquela época, aquela gauchada era dura, você conheceu bem, dizia, na minha mulher ninguém toca a mão. E não deixava fazer o exame. Como o câncer do colo de útero, ele é muito ingrato porque ele não dói. Então vai formando a feridinha, depois vai comendo, daí quando dói, não tem mais como. Aí é tarde, né? Aí é. Então, por isso que eu adotei, em 1970, nós lançamos a campanha de prevenção de câncer de colo uterino e de mama. Trouxe o professor Moisés Pachornik, que era teu amigo, 32 médicos e fizemos 35 ambulatórios para nós fazermos esses exames através do Papa Nicolau. Num dia, Maciel, nós examinamos 6.600 mulheres. E daí eu dei por lançada a campanha, que até hoje nós mantemos gratuitamente. É claro e evidente que hoje é muito mais moderno. É com cálculo, citologia, com microcomputador. Então nós compramos toda a aparelhagem e damos esse exame gratuitamente. Está completando agora, Maciel, 42 anos de campanha. Então a minha satisfação, Maciel, foi de ver a estatística de mortalidade materna baixar violentamente através do exame preventivo do colo de uterino e de mama, que inclusive eu até queria aproveitar a oportunidade. Nós estamos continuando essa campanha, só que nós montamos a nossa clínica lá onde eu moro, no Golfe. A nossa clínica está lá agora. É só telefonarem. Até gostaria de dar o telefone, se você me permite. À vontade, doutor. É 3524-3948. Vou repetir. 3524-3948. Pode falar com Marley, com Cleusa ou com Reginaldo. Esses são os atendentes e eles marcam a hora para a senhora vai lá, faz o seu exame totalmente gratuito. Porque muita gente diz, mas Kitty, um exame que custa R$300, por que você faz gratuitamente? É um dízimo que eu devo a Deus, Maciel. Eu fui um estudante tão pobre, Maciel, mas tão pobre. E naquela época, a turma dizia, Kitty, medicina para gente rica, rapaz, o que você está fazendo aqui? Então era essa, né? Por que nós lutamos de unhas e dentes pela universidade, a UniOeste? Porque ela é gratuita, meu Deus. Você já pensou, Maciel, ter um filho e ter que pagar R$5.000 por mês numa faculdade? Pouca gente tem condições. Faculdade é muito pouca gente tem condições. Isso aqui é uma maravilha. Mas, doutor, vamos, já que o senhor entrou, não, claro, eu ia entrar no assunto, e nosso tempo é curto, né? A gente teremos que fazer vários programas para a gente continuar contando a história. Quiser. Agora, o senhor chegou naquela época, voltar no Chiqueirão de Porco, Casa de Madeira, Hospital de Madeira. Tá? E hoje, a realidade, há poucos dias atrás, tivemos o vestibular. O ano que vem teremos um curso de medicina em Francisco Beltrão, pulando então daquele tempo para esse. É um avanço muito grande, né? Uma fábula. Isso é uma coisa que é uma graça de Deus, Maciel. Olha, vai dar oportunidade para tanta gente. Veio gente de Rondônia, veio gente de Manaus, veio gente do Rio Grande. Você já pensou a projeção de Francisco Beltrão no Brasil hoje? E depois,
nós temos que concordar, Marcelo. Tinha cidades maiores que Beltrão, mais de 50 pedidos. O único que foi aprovado foi o de Beltrão. Nós esperávamos 20 vagas e veio 40. 40. 5 mil concorrentes. 5 mil concorrentes. Eu vi uma entrevista Não aqui na TV, o departamento de jornalismo, de uma mãe que estava trazendo a filha de Florianópolis, imagina, capital de Santa Catarina, uma cidade das mais lindas para se viver, né? Tranquilo. Florianópolis eu acho que é uma das cidades mais lindas do na Brasil, né? realidade. Alguém sair de lá para vir tentar fazer medicina em Francisco Beltrão. E a mãe, né, trazendo a filha, parando, não conhecia nada, acabou parando em Pato Branco, pousou lá. Chegou 7 da noite em Pato Branco, pousou lá, porque disseram que estava a 50 quilômetros de Beltrão. Uma pessoa que nunca pensou em visitar Francisco Beltrão. Que beleza. E tomara que a filha dela, de repente, tenha sorte e passe, né? Então são famílias que começam a conhecer, a divulgação da cidade é muito grande, né? Bem, eu tenho o caso de um amigo teu, amicíssimo, Paulo Martins, da TV O Paulo Martins. Desesperado, porque a netinha dele ia fazer o vestibular e não tinha uma vaga. Não. Ele me telefonou, eu digo, Paulo, o que é isso? Veio ela e a avó, ficaram lá em casa, a Cleusa deu toda a assistência, levou para cá, levou para lá. Ficaram encantados com Francisco Beltrão. Você vê uma cidade, Cascavel, que é uma senhora cidade, né? Então, você vê. E outra coisa, Marcelo, que coisa linda o altruísmo, né? E a atenção e o carinho que a população de Francisco Beltrão teve para com todos os vestibulandos, recebendo nas suas casas, da melhor forma possível. Muita gente que não tinha nem condições, Marcelo, financeiras de receber, recebia 2, 3, 4 pessoas. É muita gente. É uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa maravilhosa. Qual é o futuro da... O que o senhor vislumbra para daqui a alguns anos, 4, 5 anos, temos, quando... primeiro lugar, Marcelo, nós temos que partir para transformar o hospital regional em hospital universitário. Segundo, nós já estamos começando um processo para trazer a Francisco Beltrão um curso de mestrado. Eu, como sou presidente da Associação Médica do Sudoeste Novo, nós, todo mês, na última quinta-feira do mês, nós temos um curso de medicina continuada, compreendeu? Para os médicos apresentar os cirurgiões clínicos, neurologistas, apresentar seus trabalhos e serem discutidos. E abrimos mão para claro, não tem nem dúvida, agora vamos ter os universitários de medicina, mas abrimos para biomedicina, para enfermagem, para técnicos de enfermagem, para fisioterapeuta, assistirem, porque eles vão lá e vão aprender muita coisa. Então, nós estamos fazendo isso desde que assumimos a presidência da Associação Médica. Doutor Kitt, é uma satisfação que a gente teve de conversar com o senhor. Nosso tempo, infelizmente, está se esgotando, né? E faço uma pergunta para encerrar o programa. Como é que vai a vida? Graças a Deus. Apesar de problemas que você conhece. Que todo mundo tem, mas né? eu estou com, sabe, uma esposa maravilhosa, compreensiva. A Cleusa tem me tratado como uma criança. Você merece. Eu não sei agradecer a Deus, mas eu estarei à tua disposição sempre, Marcelo. Muito obrigado pela sua presença. O tempo correu muito rápido, né? E até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a você que esteve conosco, né? Foi uma entrevista muito gostosa, muito proveitosa com o Dr. Kitt Abdala, que todo mundo conhece, e enriquecendo mais o nosso conhecimento também. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.